Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje fala sobre eleições. Como fica o cenário político depois do primeiro turno? O que pode se esperar da economia? E sobre este assunto a gente conversa com Ronaldo Ferreira Silva, advogado e cientista político. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui de volta. Também conversamos com Hamilton Marques, economista. Boa noite, Hamilton, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É um grande prazer estar de volta. Vamos falar, obviamente, do resultado das eleições, né? Ontem, todo mundo foi às urnas. Vocês esperavam esse resultado que a gente teve? O que você achou, Ronaldo? Eu acho que dentro do cenário das eleições presidenciais e dentro do governo, no governo do Estado de São Paulo, especificamente, estava mais ou menos delineado esse cenário, né? Nós já tínhamos o candidato Bolsonaro, que já vinha nesse crescente já há bastante tempo, né? O que se discutia até era a possibilidade de uma vitória dele no primeiro turno. E a força que ficou clara do Partido dos Trabalhadores, que nós já aventávamos essa possibilidade alguns meses atrás, ainda que com uma indefinição do nome do PT, que estaria na frente, seria Lula ou outro nome, mas a força do Partido dos Trabalhadores e, obviamente, a força da chamada esquerda no Brasil também, que levava a este patamar que levou ao segundo turno o Partido dos Trabalhadores, a figura do Haddad. E ficando pelo caminho, no caso, o PSDB, o PMDB, partidos que saem enfraquecidos nesse momento, pelo menos neste momento de reanalisar as suas propostas para o país, as suas propostas para o Estado. No governo do Estado de São Paulo, a força emergente do governador Márcio França, ele veio num crescente, crescendo muito na última semana. O João Dória, que já tinha essa força dentro do próprio PSDB, mas mesmo assim havia uma possibilidade, logo que se iniciou, de se resolver a situação no primeiro turno, era a expectativa do João Dória, mas não esperava a força que teve especificamente do Márcio França e do Paulo Scaff. Você concorda, Milton, com isso que o Ronaldo colocou? Você acha essa colocação do Ronaldo acaba falando da questão do poder do Partido dos Trabalhadores? Será que é o poder do PT ou o poder ainda do Lula? Talvez de ambos, né? O Lula, indubitavelmente, é um líder, né? Apesar de preso. E o Brasil, por ser um país com grandes bolsões de pobreza, ele demanda a manutenção e até mesmo a criação de redes de proteção social. No discurso, na narrativa do PSL, do candidato Bolsonaro, nós temos uma visão, uma narrativa liberal. Ou seja, uma narrativa que visa a menos Estado, menos intervenção do Estado na economia e mais desenvolvimento através das próprias relações do mercado, né? Na visão do candidato Haddad, nós temos o oposto, uma visão de mais Estado e menos mercado. Ou seja, o Estado continua sendo o grande gerente nacional. Inchado, estatizado, nada de privatizações. Pai de todos, na verdade, né? O pai assistencialista, né? O pai assistencialista. Isso é interessante porque são versões que, embora eu discorde da versão do PT, é uma versão que precisa ser considerada no liberalismo. Existe a necessidade de se manter redes de proteção social, porque muita gente não tem qualificação, muita gente não teve oportunidade de se qualificar. Então é complicado você dizer para essa pessoa, olha, você tem que ir no mercado atrás do seu sustento. Isso é complicado. Porém, também eu discordo dessa questão de assistencialismo eterno, onde a pobreza passa a ser um grande negócio para os dirigentes do país. Achar esse equilíbrio é que vai ser mais complicado agora, exatamente, né? E aliás, isso marcou muito bem esse processo eleitoral até então. As duas propostas marcam muito bem isso daí. Nós temos de um lado, por exemplo, a posição do Fernando Haddad e do PT, dentro dessa posição de presença de Estado, essas redes de proteção social, até em função de um Brasil muito desigual. Se nós considerarmos, por exemplo, os bolsões de miséria que nós temos ainda no Brasil. E que
Essa política foi implementada através dos chamadas bolsas, do Bolsa Família, do PAC, foram sempre incentivos para a inserção, para um resgate da classe menos favorecida no Brasil. Isso teve um custo também. Isso aí o professor Hamilton pode até falar melhor a respeito disso. Teve um custo isso. Nós tivemos que fazer desonerações, nós tivemos que financiar até certo ponto isso, que ajudou a contribuir do déficit público que nós temos hoje. E, por outro lado, hoje você tem a proposta do Jair Bolsonaro no sentido de que, não, ao contrário, nós precisamos acabar com esses financiamentos, nós precisamos implantar uma política no Brasil mais privatista, de mais liberalismo econômico. Ocorre que nós não podemos demonizar, no meu ver, nenhuma das duas propostas, porque o Brasil é um país desigual. Veja a geografia do voto no Brasil. Se você pegar a geografia do voto no Brasil hoje, onde que o PT tem a sua inserção, a sua afirmação maior? Justamente no Nordeste. Sim. E hoje, o Jair Bolsonaro, nas suas primeiras falas à mídia, ele já fala que ele vai andar um pouco no Nordeste, porque ele precisa ter esse discurso para lá. Ele precisa, principalmente nas regiões mais fortes, mais pobres do Brasil, dizer o seguinte: ó, nós temos que trazer o desenvolvimento para cá, nós temos que ter garantias mínimas de sobrevivência das pessoas. Você acha que ele vai ter tempo para fazer isso agora? Eu acho que é o tempo suficiente para mudar essa história? Exatamente. Ele tem 2-3 semanas aí praticamente, né? Vamos dizer que ele vai ter que ter esse discurso também. Ele está numa situação confortável nos números, que ele tem quase 49 milhões de votos, que ele tem, né? Em detrimento aí aos 26 milhões do Fernando Haddad, né? Quer dizer, então, os 20 milhões praticamente do Fernando Haddad, ele tem uma tranquilidade nesse ponto de vista de números, mas ele precisa ter esse discurso até por uma questão de governabilidade lá mais à frente. Essa é uma necessidade que ele tem que ter. E aí, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política, mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano, ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com Ronaldo Ferreira Silva, advogado e cientista político, e com Hamilton Marques, economista. A gente viu ontem o resultado das pesquisas, não foi bem exatamente o que as pesquisas estavam indicando, né? Teve algumas alterações. Por exemplo, Bolsonaro chegava a 39% dos votos válidos, foi fechado com 46%. O resultado de ontem ficou muito acima da chamada margem de erro. Por que isso aconteceu? Tem alguma explicação? Quem perdeu os votos que migraram para o PSL? Olha, já vi uma tendência na última semana. É interessante que a pesquisa ela é a fotografia daquele momento. É aquele momento. Só que se nós vamos resgatar um pouco a eleição de 2014. Na quinta-feira, em 2014, 3 dias antes da eleição, a Marina estava em segundo, a Dilma em primeiro, Marina em segundo e o Aécio Neves em terceiro. Nesses dias, de quinta-feira em diante, o Aécio Neves atropelou simplesmente Marina e foi para o segundo turno. Nesse momento, o que é que nós tivemos? Nós tivemos um crescimento, sim, do Bolsonaro e houve um esvaziamento onde alguns nomes, por exemplo, alguns votos que viriam, no meu ponto de vista, que iriam para o Geraldo Alckmin, acabaram migrando para o PSL, votos no Amoedo, votos no Henrique Meirelles, que foram para resolver a situação do primeiro turno e que deu esses números expressivos para o Jair Bolsonaro. Até porque o que dá a gente entender que, às vezes, o eleitor do Bolsonaro não é realmente um eleitor do Bolsonaro, mas é um eleitor antipetista, né? Sim, perfeitamente. E digo mais, é um eleitor anticrise econômica. A população, de modo geral, prefere um presidente não tão refinado, mas que tenha uma proposta de colocar a economia nos eixos.
Hoje, na gestão que vem desde 2014, nós temos um déficit público acumulado previsto para 2019 de 160 bilhões. Né? E esse déficit não nasceu agora. Esse déficit é fruto dessa visão da esquerda, dessa visão assistencialista de torrar o dinheiro sem grandes preocupações. O déficit público é mais ou menos como se fosse o cheque especial. É a diferença de receitas do governo menos as despesas. O governo não explica muito bem, mas existe muita desoneração fiscal. Em 2015, nós tínhamos um superávit de 20 bilhões de resultado primário, ou seja, o país estava no azul. No ano seguinte, de 20 bilhões positivos, nós já passamos para 116 bilhões negativos. E assim o déficit foi crescendo. Graças ao assistencialismo, graças ao assistencialismo a países da África do Sul, construção de portos em outros países, e isso vai minando o resultado primário. O que significa o país ter um déficit público? Significa que o governo não tem espaço para fazer investimentos. O governo não investe e nem tem dinheiro para o custeio da máquina. A partir do momento que não existe investimento em obras de infraestrutura, obras de grande porte, tanto é que as obras estão paradas no país, a economia sente o reflexo disso. Acaba estagnando todas as áreas. Vai estagnando todas as áreas. Então, até que ponto interessa ter um presidente assistencialista e uma economia falida, aonde todos vão ficar sofrendo os impactos. Agora, tanto é que tem 13 milhões de desempregados. Né? Se a gente for fazer uma análise rápida dessa questão econômica, Bolsonaro já apontou o seu futuro ministro da Fazenda, que seria Paulo Guedes. Né? O PT ainda não definiu. Você entende? Consegue ver qual linha ele seguiria? Tudo indica que vai ser o assessor dele do IPEA, né? Mas a linha é de o déficit público ser desconsiderado, já é uma tradição da esquerda desconsiderar a questão fiscal, ou seja, gasta-se o que se achar que deve gastar, e mais estatização. Ou seja, o Estado continua sendo o grande irmão de todos. E isso não deu certo no mundo todo. Todas as narrativas sociais fracassaram. Os países mais desenvolvidos, ou em termos médios, já optaram pela uma postura mais liberal. Embora a gente possa até aceitar que é necessário uma proteção social. A partir do momento que o candidato Bolsonaro sinalizar e garantir que vai existir um colchão para absorver a questão de pobreza, como o Ronaldo muito bem falou, é um país muito desigual, né? Você acha que ele capta esses votos? Eu acho que ele capta os votos. A grande preocupação do Nordeste, inclusive eu quero ressaltar, que a gente não deve ter raiva das pessoas, porque são ideias. Né? A pessoa que vive numa situação de pobreza, ela é seduzida por um discurso em que o governo, que o Estado vai prover tudo. É natural. A pessoa não tem emprego e nem perspectiva de ter serviço. Então, o discurso da esquerda é um discurso muito mais sedutor do que o discurso liberal. Então, nós brasileiros não devemos ter raiva. Somos todos brasileiros, são ideias que estão em jogo. Né? E muitas vezes a pessoa é a favor de um candidato ou a favor de outro em função das ideias pré-concebidas, das ideias veiculadas de forma... Da realidade dela, né? Da realidade estrutural dela. E da realidade. Né? Agora, só para a gente finalizar esse bloco, Ronaldo, a gente já tem Câmara e Senado já desenhado. Sim. Né? Com esse novo desenho, para quem fica mais fácil? Haddad ou Bolsonaro? Para nenhum dos dois. Ambos teriam que compor muito bem. Você pegar hoje, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, ele saiu empoderado desse processo.
O grande vencedor, se a eleição acabasse hoje, o Partido dos Trabalhadores é o vencedor, porque há 2 anos atrás ele estava enterrado, estava morto há 3 anos, impeachment da presidente, e hoje ele sai, indo para o segundo turno, tem uma bancada hoje de 56 deputados federais, fez 56 deputados federais, é a maior bancada, enquanto o PSL tem 52 com a força do Bolsonaro, e de qualquer maneira, qualquer presidente vai ter que compor isso daí, não vai ter saída. A forma de conduzir isso vai depender da habilidade de cada um. E quem será que teria essa habilidade, né? A gente está falando. Você não pode desprezar, no caso do Bolsonaro, ele é um parlamentar, ele veio do parlamentar, ele passou 27 anos ali dentro. Embora ele tenha sido sempre comportado como um parlamentar do chamado baixo clero, ele viveu os últimos 27 anos do Brasil dentro do Congresso ali. Então ele sabe como trabalhar. E a ideia dele, pelo que ele sinaliza, é trabalhar com bancadas, né? Até porque, se você analisar hoje todo o discurso do Jair Bolsonaro, é um discurso de costumes do Brasil, é um discurso anti-PT, esse é o discurso que é anticorrupção, né? Agora que ele vai ter que mostrar alguma coisa efetiva. As propostas, exatamente. Né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre política, mas antes eu tenho mais um recado para você. Agora o papo é com você, meu amigo pintor. A gente sabe que é você que deixa a casa uma verdadeira obra de arte, que você detesta qualquer risco na pintura. E risco de vida? Acho que você também não gosta, né? A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Na obra, os fios da rede elétrica podem ser um grande risco para a vida, para a sua e dos seus companheiros. Por exemplo, o cabo extensor do rolo de pintura, aquele metálico, é um grande condutor de energia e nem precisa encostar nos fios para levar choque. É só chegar perto. Não encurte sua vida por causa da extensão do cabo. Quer outros exemplos? Andaimes, ferramentas, objetos metálicos e, óbvio, a falta de atenção podem causar o pior. Fique esperto, fique vivo. Você é um guardião da vida. Acesse chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com Ronaldo Ferreira Silva, advogado e cientista político, e com Hamilton Marques, economista. Bom, vamos começar esse bloco agora falando sobre a questão estadual, né? Afinal, a gente também está indo para o segundo turno nas eleições estaduais aqui, Dória e Márcio França. Em algum momento, como é que você analisa o desempenho do Dória e do Márcio França? A gente já falou no primeiro bloco um pouco sobre isso, sim, mas o Márcio França foi uma surpresa? Não necessariamente. O que me surpreendeu é que nós esperávamos que o Márcio França já iniciasse um processo lá atrás de um crescimento. Ele passou um bom tempo do período eleitoral ali dentro de uma faixa ali de 8%, 10%, e dá essa arrancada efetiva nessa última semana. O que demonstra o quê? Vai demonstrar a capacidade que o governador Márcio França, que é o nosso governador atual, ele tem de compor e de trabalhar a política de uma forma bem ajustada, bem conversada, bem trabalhada, e que vai ser a grande força que vai levar ele agora para esse segundo turno, que é essa capacidade de compor que o governador Márcio França tem. Até porque já tem a experiência do governo estadual mesmo. Sim, né? Exatamente. Ele é um homem experiente, ele mostrou isso muito bem. A sua fala, agora, logo ontem, após anunciada a sua posição no segundo turno, foi uma forma de compor, de trabalhar. Vejo que o MDB, agora, nesse momento, deverá caminhar para um apoio ao Ele governador sinalizou Márcio já uma França. amizade com o SCAF ontem, né? É verdade, mas independente até da relação dele com o SCAF, o próprio comportamento do MDB me parece que é no sentido de havia já lá atrás um movimento, mesmo antes do Paulo SCAF, dentro dos deputados do MDB, de apoiar o governador Márcio França desde o início, né? Então eu acho, e o Paulo SCAF também tem um histórico, até porque o Paulo SCAF, ele foi lançado governador pela primeira vez dentro do PSB do governador Márcio França. Sim. Existe essa tendência hoje dessa votação migrar em sua grande expressiva parcela para o governador Márcio França. Hamilton, economicamente, o que a gente pode falar de cada candidato? Como agiria Dória, como agiria Márcio França? Pelo programa do candidato Dória, né,
a gente vê que é um pouco genérico, né? Existe a promessa de incentivar a economia paulista, mas não se fala muito como, né? Na proposta do candidato Márcio França, eu posso ver coisas que interessam bastante para nós paulistas, como o incentivo da criação de polos tecnológicos no Estado e aproximação geográfica das indústrias afins, né? E um outro ponto importante é o fortalecimento, o incentivo às pequenas e médias empresas do Estado. Ou seja, a pequena e média empresa é a grande geradora de empregos no Estado. Então, a partir do momento que Márcio França dá destaque a esse setor da economia, eu acho que é um ponto relevante que deve ser considerado. Agora, o Dória já sinalizou ontem o apoio a Bolsonaro, né? Até brincou de Bolsodória. A gente já tem o que vai acontecer com o Márcio França? O que se prevê? Eu acho que o governador Márcio França ele vai continuar trabalhando de uma forma propositiva, que é o que ele tem feito até agora. O discurso do Dória sempre foi esse discurso anti-PT, anti-PT, anti-PT. Veja que o Hamilton agora coloca muito, porque ele não tem muito claro até a questão do plano de desenvolvimento, do programa econômico dele para o governo do Estado de São Paulo. Não deixou claro também isso até agora. Ele tem essa marca agora. Ele falou coisas que chamam a atenção, né? Que a partir de 1º de janeiro, na questão da segurança, os bandidos que se cuidem, porque vão para o chão. Quer dizer, então é uma posição dele que ele quer se colocar ao lado do Bolsonaro, pela expressiva votação do Bolsonaro em São Paulo, e querer colocar uma marca no Márcio França, do Márcio Cuba, essas alusões que ele faz, né? Que eu acho que é uma infelicidade, porque o eleitor paulista, de modo geral, ele é muito inteligente nesse sentido do que São Paulo é a máquina do desenvolvimento do Brasil. E eu acho que essa proposta que o Márcio França traz muito bem é que não vai cair num discurso desse anti-Bolsonaro ou anti-isso, anti-aquilo, mas sim da composição para o crescimento e desenvolvimento de São Paulo, que o desenvolvimento do Brasil passa necessariamente por São Paulo. Qual o perfil que a gente vai ter, então, dessa Assembleia Legislativa que esse futuro governador vai receber? Essa Assembleia Legislativa ela muda também. Você pegar os últimos anos da nossa Assembleia Legislativa, ela sempre foi quem os grandes grupos políticos foram o PT e o PSDB. Foi a grande marca. Nesse momento, você passa por uma reestruturação na Assembleia Legislativa. É o PSL que vem com a grande bancada, ele tem 15 deputados estaduais e o PT com 10. Aí mais embaixo você tem lá o PSDB com uma bancada menor também, ainda com 8, o PSB também. Quer dizer, então é uma bancada também que qualquer governador vai ter que sentar e vai ter que conversar. Não tem mais bancadas com 20 deputados. Praticamente o PT e o PSDB, eles fizeram durante muito tempo quase 50% da Assembleia Legislativa. Para a gente finalizar agora, um minutinho, Hamilton, ao longo da campanha, os candidatos deram a real importância para esse debate econômico tão necessário? Não, o debate econômico ficou em segundo plano, visto que a grande preocupação era se defender das acusações ou enaltecer os aspectos de segurança, educação e saúde. Mas eu acho que o plano econômico, por melhor que seja, o que permeia os planos, tanto do candidato do PT como do candidato do PSL, é a credibilidade. Existe credibilidade por detrás do que é anunciado? Qual foi o resultado do plano econômico da esquerda nos últimos 13 anos? Existe vontade de permanecer nisso ou de parar? Então, esse resultado a gente vai ver no dia 28, né? Sim, sim. Hamilton, Ronaldo, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Uma boa noite. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.